E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é o segmento, como vocês já devem estar acostumados, com a nossa revisão que a gente fez. A revisão que a gente fez de quarta-feira sobre a revisão de filosofia que a gente está fazendo quarta-feira. Essa última foi sobre Immanuel Kant. Foi muito bacana essa revisão. Hoje a gente vai resolver aí duas questões. A gente falou sobre Kant, a gente resolveu uma questão sobre Kant. Hoje a gente vai resolver mais duas questões sobre Kant, sobre Immanuel Kant, filósofo prussiano, ou alemão, como vocês quiserem chamar, considerado aí talvez o grande eixo da filosofia moderna. O cara que tentou conciliar empiristas e racionalistas, não é? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ó, curte esse vídeo porque vocês vão ajudar o canal a crescer. A gente está aí com 600 e tantos mil inscritos, nossa próxima meta é chegar a 700 mil inscritos e tem muito conteúdo aqui. Atualmente a gente tem feito até conteúdo mais abrindo o coração, porque eu acho que o pessoal tem gostado, tá falando assim que tá acalmando aí e tal. Mas tem muito conteúdo de matéria, de conteúdo mesmo para vestibulares, a gente tem um conteúdo pesado aqui, sabe? Eu me orgulho em dizer que o canal Parabólica, eu não posso dizer que é o melhor, mas eu orgulho em dizer que é o que mais produz conteúdo aí pro Enem e demais vestibulares do Brasil, quiçá do mundo, aí eu não sei, mas enfim. Não me deixe de seguir na Twitch também, porque é lá que eu tô fazendo um monte de coisa também, Twitch, redes sociais, acabamos de passar de 10 mil seguidores no Twitter, e no Instagram a gente também tá crescente, eu posto coisas da minha vida, posto matéria, tá bem bacana, inclusive tô postando conteúdo lá de lista de verbetes para você se dar bem no Enem. Se liga, fica ligado, hein? Os links estão todos na descrição. Esse aqui foi cobrado no último Enem digital, pra vocês verem, Kant cobra demais, viu? Se você, assim como Descartes, os filósofos modernos aí, Kant é super cobrado, então tem que ficar de olho, não tem jeito. Se liga, hein? A questão bem rápida, eu posso dizer, as duas questões que a gente vai fazer aqui, elas são bem rápidas, mas tem que ser assim com Kant. Tem questões também que são algumas de Kant que tem textos maiores. É porque Kant, assim como Descartes, é aquele quebra-cabeça. Se você se ligou na nossa revisão de quarta, você já consegue na boa. Foi cobrado no Enem Digital 2020, tá escrito assim. Se liga aí, gente. Princípios práticos são subjetivos, é subjetivo, ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para sua vontade. Ele considera que é verdadeira só para a vontade dele. Um princípio, uma condição aí. São, por outro lado, objetivos. Aí é objetivo, subjetivo e objetivo. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Então, princípios práticos são subjetivos, quando você está pensando que essa condição é verdadeira só para você, certo? Então é o seguinte, eles são subjetivos quando você está pensando que aquela verdade é só para você. Mas quando é para o todo, a vontade de todo ser natural, é objetivo. E aqui está uma parte muito importante dos conceitos, principalmente quando a gente fala em ética kantiana. A concepção ética presente no texto defende a concepção ética presente no texto de Kant. Tem que lembrar de Kant, do que ele pensa em ética, lembra da nossa revisão. Defende a alternativa A, universalidade do dever. B, maximização da utilidade. C, aprovação pelo sentimento. D, identificação da justa medida, o meio termo. Ou é obediência à determinação divina. Para pensar sobre Kant, aí eu vou explicar, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. A ética, vou explicar e a gente vai entender, certo? A ética, para Kant, para Immanuel Kant, é um valor que a gente pode definir aí como valor individual, mas que é você tentar fazer o bem, você só pensa no bem, certo? Então é um valor individual. Você ser justo, ser uma pessoa boa, na concepção de Kant. Na concepção kantiana ainda, a ética ela deve influenciar a moral. Então é um valor que tem que vir de dentro para fora. Você fazendo bem, você deve influenciar essa sociedade, desculpem, a fazer o bem. Você deve
tá? Você tem o dever de influenciar essa sociedade a fazer o bem. E aí você cria essa moral que é uma moral boa nesse sentido. Então a moral kantiana, ligada aí à ética, a ética é um valor individual, a moral a gente pode entender como um valor mais coletivo, certo? Que já é essa sociedade entendendo que a ética está influenciando essa moral social. Então é um valor que vai de dentro para fora. O Kant ele faz uma crítica, por exemplo, à moral cristã, por exemplo. A moral cristã são valores que vêm de fora para dentro. É a igreja tentando definir tua vida. Vem de fora para dentro. Para o Kant é você ser justo, ser bom. A gente até falou sobre isso na nossa revisão, sobre a questão da mentira kantiana. O Kant, ele fala, mentira kantiana, da concepção de mentira sobre Kant, que mentir não é justo, não é legal mentir, segundo Kant. Independente da situação, seja aquela situação de mentir pro bem, mas eu tô mentindo pro meu bem, sabe? Eu tô mentindo pro meu bem, para fazer alguma coisa boa. Pro Kant, se você começa a mentir muito, isso aí você tem esse risco dessas mentiras serem contadas se tornar algo natural para a sociedade, influenciar e criar essa moral, a moral pautada na mentira. Então, tentamos ser justos, tentamos ser pessoas boas para poder criar essa moral. Então, o objetivo é sempre o todo, mas saindo de dentro para fora, para a sociedade. Entendendo isso sobre Kant, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a universalidade do dever. Todos têm o dever no sentido de a sua ação tem que promover o bem, mas é uma ação que vem de individual para tentar tornar isso natural, universal. Por isso que no texto lá fala assim, princípios práticos são subjetivos ou máximos, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira quando é só para a sua vontade, subjetivo. Porque se é para a sua vontade, pode ser que não seja boa para a vontade do outro. Agora, quando é para a vontade de todos, é objetivo o princípio. Ele é objetivo, ele é para a vontade de todos, certo? Então a alternativa correta, essa questão é muito interessante para poder entender, para poder relembrar o conceito de ética em Kant. Sai de dentro para fora. Então olha só, por que as outras estão erradas? A B fala assim, maximização da utilidade. Em que sentido que ele está falando de utilidade? Essa é aquela famosa resposta que o Enem coloca, às vezes, para ficar muito amplo, para você entender o que ele está querendo dizer de utilidade. Utilidade prática, alguma coisa prática, você tornar tudo prático. A C diz assim, aprovação pelo sentimento. Aonde aqui que a gente está falando do sentimento? O sentimento pode ser bom ou ruim, aí fica muito subjetivo. Ele quer que um princípio prático se torne universal, mas tem que ser um princípio bom, tem que ser bem para todos, não pode ser só para você, porque aí é subjetivo. A D diz assim, identificação da justa... Ele não está falando de ser mais ou menos. Não é mais ou menos, é bom, tá? Não é justa medida, nem para cá nem para lá, é bom, tá bom? Tá, gente? Esse conceito aí vem muito em Aristóteles. O conceito de ética em Aristóteles é um pouco diferente de Kant. É buscar a felicidade e tal, mas aí ele fala da justa medida. Não é em Kant. E a E diz assim, obediência à determinação divina. E essa é a que mais mata, porque a gente acabou de falar isso. Não é a determinação divina é um conceito que vem de fora para dentro. Do Kant não, tem que ser de você para fora. Então a alternativa correta vamos para a próxima, que é uma questão que eu gosto muito também, e essa fez a galera pirar geral e tem muito a ver com a outra questão, concepção de ética kantiana também. Enem cobrado 2019, então é o penúltimo Enem. Olhem só como Kant é cobrado. Um texto de Kant e um outro texto de um estudioso de Kant. Primeiro texto de Kant, tá? Da crítica da razão prática. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescente. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Acho que para quem entendeu bem a outra questão já tá ok essa aqui. Então, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Beleza. Texto 2. Aí dá uma invertida, reparem. Duas coisas admiro. A dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Então, a dura lei cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. Entra na concepção que a gente acabou de falar sobre o que é ética moral para Kant. A releitura realizada pela
poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento. A poeta, desculpem. A releitura que eu falei, o estudioso, a poeta. A releitura realizada pela poeta inverte as duas ideias centrais do pensamento kantiano. Inverte. Duas, porque vocês perceberam que inverteram. Se na primeira fala sobre o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, a segunda fala a lei moral sobre mim e o céu estrelado dentro de mim. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. A gente percebeu que inverte. Mas quais são essas duas ideias centrais? A. Possibilidade da liberdade e obrigação da ação. B. A prioridade do juízo e importância da natureza. E vamos entender alguns conceitos importantes aqui. Quando ele fala em juízo, a gente está falando de juízo são conhecimentos, tá? Então você tem prioridade do conhecimento e a importância da natureza. Basicamente, trabalhando de forma simples, que é o que a gente precisa para fazer o Enem, que senão a gente vai ficar 2 horas na mesma questão. C. Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. D. Tem distratores interessantes aí, né? Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Eu quero só... A gente tem que buscar, gente. Não tem como. Prescindibilidade. Prescindibilidade. Desnecessidade. Insignificância. É isso aí. Insignificância do empírico. Então não é importante o empírico. E a autoridade da razão. E é interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Para pensar. São 2 pontos aí que estão tratando aí na obra de Kant, no texto de Kant. Se vocês acharem difícil, a gente vai trabalhar com isso aqui agora. A alternativa correta é interioridade da norma. É o que a gente acabou de falar na última questão. Tem que ser um fator que vem de dentro para fora. Então por isso que ele fala 2 coisas lá no primeiro texto. Enchem o ânimo de admiração. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. A lei moral está em mim. É um fator que vem de dentro para fora. Esse é um conceito de Kant. A pergunta é sobre Kant, tá? Ó, a natureza, ó, olha só, presta atenção, não é sobre a poetisa. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Inverte as ideias do pensamento kantiano. Inverteu, mas é sobre o pensamento kantiano. Tá bom? Que é uma questão sobre Kant. Então, a norma, então ele está invertendo, falando que se o Kant fala que a norma está em mim, a poetisa ou o poeta, né, fala que ela está sobre mim, que é uma norma que vem de fora para dentro. E o segundo é a fenomenalidade do mundo, os fenômenos do mundo. Segundo Kant, estão aqui, o fenômeno. Esse você não consegue mexer. Esse está ali. Esse você não consegue falar assim, o fenômeno está aqui, dentro de mim, e eu que vou influenciá-los. É diferente. A natureza. E a gente não está entrando na questão dos avanços da humanidade aí, em mexer com o meio ambiente, nada disso. Mas o céu estrelado, a fenomenologia, o céu estrelado, o que a gente está falando, isso de fato está fora de mim. Agora, a norma, a lei moral está em mim. E aí ela inverte. Ela fala assim, ó, o céu estrelado dentro de mim. Ela inverte. Então, fez essa inversão da interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Por que as outras estão erradas? A fala assim, possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Não está falando de obrigação de ação. Inclusive, esse é um negócio que eu quero falar para vocês, e a gente falou isso na nossa revisão. O Kant, ele diz que essa norma ela não obriga a gente a ter uma ação X ou Y. A questão dos imperativos categóricos em Kant, entendam isso quando eu falo imperativo categórico, a gente falou na nossa revisão, não impede de você ter uma ação X ou Y. A questão é que isso aí pode se tornar natural. Lembra do caso da mentira. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que rouba por comida, ainda mais nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Rouba para comer. O Kant falaria que assim, o imperativo categórico, né, essas ideias, ele não pode impedir você de roubar ou não. Não vai impedir você de mentir ou não, mas isso pode ter consequência, porque todos podem começar a fazer isso também. Se isso torna uma norma. Entendam norma não como uma lei escrita, entendeu? Uma norma, uma questão de costumes, mais voltado para a moral mesmo. Então, mas ele não te obriga, tá? Não te obriga. A B fala assim, a prioridade do juízo e a importância da natureza. Ele não está trabalhando com a importância da natureza aqui, gente. Ele não está trabalhando falando assim que a natureza é super importante. Não é isso.
A C diz assim, necessidade da boa vontade e crítica. Qual que é a crítica que ele está fazendo da metafísica aqui, sabe? Qual que é a crítica que ele está fazendo da metafísica que você está identificando como inversão aí nos textos? A D diz assim, prescindibilidade, como eu falei assim, desnecessidade, que não é necessário, do empírico, e autoridade da razão. Essa talvez seja o maior distrator que a gente tem. Porque o Kant não falou que não é necessário ter conhecimento empírico, que são os juízos do Kant, né? Então ele trabalha com juízos ou conhecimentos a priori e a posteriori. Os a posteriori são aqueles que são adquiridos através do empirismo. Inclusive o Kant é o cara que a gente costuma dizer que é o que conseguiu fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo, no sentido de que os racionalistas entendiam que o conhecimento vinha muito mais, falando de maneira simples, de forma dedutiva, tá lá Descartes para falar isso, então você deduz algo sem necessariamente passar pelo experimento, enquanto que os empiristas vão pensar num John Locke, que fala a vida é uma tábula rasa, né? Uma folha em branco que é adquirida através da experiência, ou você pode usar outros aí, como David Hume, entre outros, mas o Kant é aquele que fala, existem os conhecimentos adquiridos a priori e a posteriori. Então ele não está falando que não é que é desnecessário ter o empirismo. E também a autoridade da razão, ele também não está trabalhando com entra na mesma questão que eu falei para vocês. Os imperativos categóricos, eles não inibem você de tentar usar de autoridade. A autoridade, então, só vale a razão. Aí ele seria muito mais um filósofo racionalista do que empirista. Na verdade, ele fez uma síntese dos dois. Entenderam? A alternativa é... Eu acho que ficou bem interessante. Guardem bem isso. Isso, assim, tudo é super importante, né, gente? Mas é. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês. E é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!